Seja sobre todos vós, meus irmãos. Amém. Convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. E eu vou ler para os irmãos e os irmãos irão acompanhar a leitura. Do versículo 16 ao versículo 21. Deus nos deu a alegria de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Nós já fizemos isso até aqui, cantando, orando, louvando, lendo a sua palavra. Mas agora temos o privilégio de ouvirmos seu ensinamento, ouvirmos a sua palavra nesta noite. Que Ele tenha misericórdia de mim como pregador e pecador, e de você que está sentado aí também como o ouvinte, o receptor e pecador também. Pela misericórdia e a graça do Senhor, que Ele fale ao seu coração pela minha instrumentalidade, na sua misericórdia e na sua bondade também. Acompanhe a leitura do verso 16 ao 21, que nos diz assim o texto sagrado: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque, ou porquanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que Deus nos abençoe na leitura e também na exposição desse texto sagrado para a sua glória. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto, relembrando a você e contextualizando aqui, ele é ainda a continuação daquela conversa muito curiosa e muito interessante que Nicodemos tem com Jesus Cristo. Partiu da iniciativa dele, ele quis ir conversar com Jesus à noite, você se lembra disso, e a conversa se estendeu. É claro que Jesus não se preocupou e não estava interessado em atender à curiosidade de Nicodemos, porque Nicodemos foi atraído pelos sinais e maravilhas que Jesus fez. Você se lembra disso que eu falei aqui domingo passado, não é? Mas eu disse para vocês que Jesus quis tratar um assunto que era mais urgente na vida de Nicodemos, como é também na vida de todo ser humano neste mundo aqui, que é o assunto, o tema do perdão de pecados e da salvação, que foi para isso que ele veio aqui neste mundo. Então esse texto ele prossegue, e essa parte que eu li para vocês aqui até o final, ele vai concluir, ele vai tomar esse formato nesse sentido, e o que Jesus está mostrando aqui para Nicodemos é o grande e perfeito plano da salvação de Deus para este mundo. E é isso que eu quero mostrar aqui para os irmãos, compartilhar aqui com os irmãos nessa noite, nesse breve tempo que eu tenho aqui com os irmãos, dizendo para vocês e refletindo com os irmãos sobre o plano perfeito de Deus para a salvação deste mundo. Deus tem um plano. E é interessante, é curioso e é instigante nós podemos observar Jesus apresentando esse plano aqui para Nicodemos, o fariseu pecador também, o religioso fariseu pecador. O plano de salvação de Deus. Mas quando a gente fala de salvação, uma pergunta muito importante que você deve fazer na sua mente e no seu coração é a seguinte: para que dê sentido maior ou tenha um sentido mais honesto, mais justo desse plano da salvação em si. A pergunta é a seguinte: salvar do quê?
Nós falamos isso, não é? Deus salva, Deus enviou Jesus para salvar o pecador, salvar o mundo. Mas é preciso saber, ou quem sabe, já sabe, é preciso relembrar, salvar do que este mundo aqui. Porque se nós não nos atentarmos ao contexto de perdição que está o mundo e que estão as pessoas também, nós não vamos entender o valor, a importância, o significado, o trabalho que Deus teve, tem e ainda terá para salvar este mundo, para salvar pecadores. Então essa é a pergunta. Salvar o mundo? Pastor, do quê? Será que você consegue olhar para o mundo à sua volta e você entender que está tudo normal? Adolescentes. Será que vocês conseguem olhar para a vida de vocês e entender que está tudo normal? Será que nós podemos olhar para essa realidade criada e nós podemos mesmo concluir que o mundo caminha conforme o propósito original para o qual Deus criou este mundo, que a vida e a nossa conduta neste mundo das pessoas, o curso deste mundo está correspondendo ao propósito original quando Deus criou este mundo? Será que nós podemos concluir dessa forma? Que o mundo caminha na sua normalidade para a qual Deus criou este mundo? Você acha que está tudo normal? Nós não podemos entender assim, irmãos, que está tudo normal. Nós não podemos olhar para a realidade deste mundo e achar que está tudo normal e que está tudo bem. Quando nós olhamos para o mundo diante de nós e nós enfrentamos e nós nos deparamos com as guerras. Guerras que estão acontecendo e que parece que são intermináveis. Rússia, Ucrânia, Israel, faixa de Gaza e outros países que estão em guerras civis, internamente também. Nós não podemos olhar para a nossa volta e nos depararmos com a fome que há no Brasil. Pessoas estão morrendo de fome. E achar que isto é normal, que Deus criou assim, que está tudo bem. Nós não podemos olhar para a realidade dos vícios, da dependência química. Pessoas, eu vejo isso todos os dias lá no centro de São Paulo. As pessoas cavucando o lixo para encontrar comida, pessoas jogadas na calçada, embaixo dos viadutos. Nós não podemos olhar para essa realidade dos desastres naturais desta vida e achar que está tudo normal, enchentes, secas, fogo, incêndio, terremotos, tsunamis. Será que Deus criou o mundo para essas coisas? Vocês devem acompanhar ao longo da semana da vida de vocês os noticiários, e se não assistem aos jornais, vocês ouvem certamente os amigos, os vizinhos falarem de atos de violência, de maldade, de feminicídio, de atentados de violência sexual contra crianças, contra incapazes. Pessoas que estão internadas, incapazes de reagir e que são violentadas sexualmente. Nós não podemos olhar para essa realidade e achar que esse mundo está normal. Quando nós olhamos para esse contexto, nesse sentido, irmãos, nós chegamos a nos deparar com a realidade da perdição deste mundo. E é essa perdição que Deus está preocupado, interessado. E por isso Ele criou, Ele elaborou, construiu um plano para redimir esse mundo de todo esse contexto de sofrimento e de maldade em que nos encontramos aqui. Nós não podemos, de fato, de forma nenhuma, nos conformarmos com essa realidade e entendermos que está tudo normal. Porque quando nós vamos para as Escrituras, nós encontramos a explicação para essa realidade. Na verdade, quando Deus cria o mundo perfeito, maravilhoso. E qual foi então a causa, o que levou o mundo a esse estágio, a essa fase, a essa situação? O pecado, você sabe disso, nós sabemos disso.
Quando os nossos pais pecaram lá no Éden, o mundo foi corrompido. A perfeição foi maculada de toda a criação de Deus. Quando nós olhamos para textos como Romanos, Paulo escreve sabiamente sobre isso, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da perfeição de Deus. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso que a morte existe. E a morte, biblicamente falando, ela não é num estágio só. Ela cumpre a sua plenitude. A morte espiritual é a morte física e é a morte eterna também. É dessas coisas, ou é dessa realidade que Deus, então, Ele está preocupado e Ele prepara esse plano perfeito para salvar o mundo, para salvar as pessoas, para salvar a nossa vida, porque o pecado leva o mundo, as pessoas à destruição, à morte, ao sofrimento eterno. E aqui, então, Jesus traz para nós essa esperança. Apresenta para nós esse plano em 4 passos, ou em 4 aspectos. O plano da salvação é apresentado aqui para Nicodemos, mas é apresentado para o mundo. E quem está fazendo essa apresentação é o próprio Salvador, é o próprio Filho de Deus, maravilhosamente digno de confiança, e dizendo para Nicodemos: olha, há uma esperança, há um plano, há uma solução preparada pelo próprio Deus. O plano de Deus para a salvação do mundo, em primeiro lugar, irmãos, ele contempla a presença do Salvador perfeito. Poderíamos falar de um Salvador perfeito. Não existe plano de salvação perfeito e que funcione sem a presença de um Salvador perfeito. E aqui está diante de Nicodemos aquele que é o Salvador perfeito. Ele é perfeito por conta da sua origem, da sua procedência, de onde ele vem, de onde ele veio. Ele diz isso claramente para Nicodemos, no versículo 13, ele diz, ora, voltando um pouquinho, para a gente entender o contexto do 16, né? Ele diz, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está nos céus. Ele veio para salvar, e é por isso que ele é o Salvador perfeito, porque ele não é um dentre nós. Não é possível salvação, não seria e não será possível um Salvador dentre os homens, que tem a sua origem dentre os homens, nascido de homem, nascido de mulher. É por isso que o nascimento de Jesus foi especial, foi milagroso, foi único. Ele é gerado no ventre de uma mulher, mas a sua semente não é de José. A sua semente é do Espírito Santo. A sua procedência é do Pai, é do Espírito Santo. Ele é gerado não do sêmen de José ou de um homem, eles não tiveram relação sexual antes de Jesus nascer, mas ele é gerado no ventre de Maria, e o texto diz lá, né, por obra do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo te envolverá, Maria, e você vai dar à luz, você vai gerar e dar à luz o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Então, o plano de Deus, em primeiro lugar, irmãos, para salvar este mundo, envolve, contempla, requer e apresenta para nós o Salvador que é perfeito. E de fato, Jesus tem razão, não é? Quando ele diz para Nicodemos, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o próprio Cristo, o Filho do Homem. Ele está falando aqui da procedência, ele está falando aqui da origem, ele está falando aqui de onde ele veio. Nenhum outro ser humano passou a existir neste mundo, a viver neste mundo, procedente do céu, procedente da presença do Pai, procedente de Deus. O que isso mostra para nós aqui, irmãos? Que o nosso Salvador, embora seja homem, ele é homem, e é curioso isso, eu gosto de sempre lembrar, quando a gente fala dessa doutrina, né, da natureza de Cristo, eu acho que é sempre importante a gente relembrar, porque vai que você não está atento a isso. Jesus Cristo, quando ele é assunto aos céus, ele é assunto aos céus levando a natureza humana, ele volta aos céus na sua humanidade. Mas não só. Jesus Cristo é o único ser que tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Por isso que ele é o Salvador perfeito, porque ele procede de Deus, mas ele nasce de mulher, para que ele pudesse salvar
pecadores humanos, seres humanos, pessoas humanas. Precisava ser um ser humano, mas um ser humano não igual aos demais, porque estaria manchado pelo pecado, corrompido pelo pecado. E por maior que fosse o seu sacrifício, o seu sofrimento, a sua oferta, para Deus não serviria, para a justiça de Deus não serviria, não iria atender à exigência, ao reclame da justiça de Deus. Precisava ser alguém que, embora fosse humano, mas fosse puro, perfeito, santo. É por isso que Jesus está dizendo para Nicodemos aqui: Nicodemos, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, este que está diante de você aqui, ensinando para você essas coisas. E é por isso que ele vai completar no versículo 14, trazendo aqui um fato histórico que aconteceu nos dias de Moisés, quando transitavam ainda pelo deserto. Em determinada ocasião, eles foram vítimas de serpentes. O texto chama de serpentes abrasadoras, né? Serpentes com a peçonha mortal, com o veneno mortal. E todos aqueles que eram picados pelas serpentes, o seu destino era a morte. Mas Deus usou Moisés para dizer assim: Moisés, você precisa trazer a cura para este povo. Eu quero curá-los. Eu quero salvá-los. E para isso, Moisés, você vai levantar uma serpente no deserto. Uma serpente precisou ser levantada no deserto. E todo aquele que era picado pela serpente, se ele olhasse para o trabalho que ia ter, né? Era um trabalhão isso? Era impossível? Era um esforço grande? Não, era algo simples. Os que eram picados, os que estavam ali com o veneno da serpente, o veneno mortal correndo no seu sangue ali, eles só precisavam fazer uma coisa só: olhar para a serpente levantada naquela haste, naquele poste, apontando já, você já sabe para quê, né? Para a cruz de Cristo. É por isso que Jesus vai usar esse texto aqui para contextualizar agora para os dias. Ele vai dizer no verso 14: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, Deus tem um plano, o Pai Celestial tem um plano de salvar pecadores como você. Mas esse plano, ele precisa ter um Salvador. E esse Salvador sou eu que estou aqui diante de você, Nicodemos. Nicodemos, nesse momento, ele não havia entendido, não entendeu a mensagem do Senhor. Não entendeu a evangelização de Jesus Cristo para ele aqui nesse momento. Porque o próprio Jesus vai dizer que ele não creu. Não crê no que ele está dizendo, no que ele está ensinando aqui. Embora o texto vai mais à frente dizer que Nicodemos participa ali na hora que José de Arimateia vai resgatar o corpo de Jesus da cruz. Nicodemos está lá, demonstrando ali algum temor, quem sabe já uma conversão. E a gente é assim mesmo, né? Nós somos lentos. Nós damos muito trabalho para Deus. Não é verdade? Conheço pessoas que Deus veio trabalhando no coração dela desde ainda jovem. E a conversão só foi acontecer anos depois. Não é? Coração duro, pecadores. Nós somos assim. E Deus, ele não desiste, ele trabalha em nós. E isto é possível agora porque há o Salvador que é perfeito. É interessante porque quando você olha, e eu peço que você acompanhe aí o verso 31, do mesmo capítulo, o verso 31, Jesus vai completar essa ideia aqui. Aliás, aqui não é Jesus mais, mas é o próprio evangelista João. Ele vai dizer no verso 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos. João, o apóstolo, está falando de Jesus. Jesus está acima de todos. Quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Repare a ênfase. E testifica o que tem visto e ouvido. Jesus disse isso para Nicodemos. Nós falamos do que sabemos e testificamos do que vimos. Jesus já havia dito isso lá para Nicodemos, um pouquinho antes, no texto que eu li para vocês. E João, ele reforça esse mesmo ensinamento, dizendo que Jesus, que vem das alturas, que vem dos céus, testifica o que tem visto e o que tem ouvido. Eu pergunto para você, o que João quer dizer aqui? O que Jesus viu, o que Jesus ouviu? Ele está falando aqui do plano da salvação. Ele sabe, ele viu que o Pai deseja salvar.
E ele vem apresentar essa salvação, ele vem como Salvador. Ele está dizendo, olha, eu sei do que eu estou falando para você, Nicodemos. Eu sei do que eu estou falando para vocês, meus discípulos. Há um plano eterno para a salvação eterna. Um plano perfeito para a salvação eterna. E eu sei disso, porque eu vim do Pai. E Ele deseja salvar. Então veja que o próprio João, o apóstolo, ele dá esse testemunho. Ele diz isso a respeito do próprio Cristo. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Mas quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez testifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Gente, Jesus é maravilhoso. Ele tem todo o poder. E João está dando esse testemunho aqui, ó. Jesus veio para salvar. E Ele pode salvar. E Ele salva. Porque Deus lhe deu esse poder. O Pai confiou tudo nas mãos do Filho. É por isso que Jesus é o grande nome. Por isso que Jesus é o grande ser. Por isso que a Bíblia vai dar esse testemunho. Não há nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Ele é o Salvador perfeito no plano perfeito da salvação que Deus preparou para este mundo e para a sua vida. Guarde no seu coração aí este primeiro ensinamento aqui. O plano da salvação de Deus contempla o Salvador perfeito. Não é Maria, não é Francisco, não é Pedro, não é o presidente dos Estados Unidos, não é o seu braço forte. A salvação só é possível, a salvação de toda a maldade, de todo o sofrimento e do juízo de Deus, só é possível por causa de Jesus Cristo. Você tem Ele na sua vida? Você crê nele como teu Salvador? Você segue os seus ensinamentos? Você o ama de todo o seu coração? É preciso isso, irmãos. Se nós temos a Jesus como nosso Salvador, nós precisamos estar unidos a Ele o tempo todo. Nós cantamos isso, temos hinos que nos leva a cantar isso, né? A nossa união com Cristo. Nós precisamos amar a Cristo sobre tudo e sobre todos. Ele precisa ser a razão da nossa vida. Porque afinal de contas foi Ele quem me salvou. E agora eu posso respirar aliviado e eu posso desfrutar dessa certeza de que eu não serei condenado ao inferno. Eu já fui libertado de lá. Deus me tirou de lá. Deus me livrou de lá, porque Ele enviou o Salvador perfeito. Então, guarda no seu coração, o plano da salvação de Deus contempla a presença do Salvador que é perfeito. Mas há um segundo ensinamento no texto, irmãos, e aí vem talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, depois do Salmo 23, quem sabe, que é João 3,16. Então Jesus se apresenta como o Salvador perfeito porque Ele vem de Deus. Não é um dentre nós, como pecadores que somos. Mas aqui no verso 16 Ele vai apresentar a razão. Por que Ele foi enviado e por que do plano da salvação. Então, em segundo lugar, a razão da vinda de Jesus ou da salvação de Deus para nós. Qual é a razão, pastor? Só tem uma. É o amor de Deus. É o amor de Deus por você e por mim. É o amor de Deus pela sua criação, por este mundo. Por que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo? Gente, não foi fácil Deus enviar Jesus a este mundo. Não foi barato. Não foi um centavo, né? Uma coisa sem valor. Deus enviar o seu Filho a este mundo. Olha que lindo o verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Olha a ênfase do autor. Deus amou ao mundo de tal maneira. Quando você quer dar ênfase, você usa palavras assim semelhantes. Dá ênfase a alguma coisa que para você é muito importante, né? Quando a avó quer dar a ênfase o quanto ela ama o seu neto, né? Ela diz assim, eu amo o meu neto. Já era suficiente. Ou a mãe diz, eu amo a minha filha. Ela poderia dizer assim, eu amo a minha filha. Mas ela quer enfatizar. Quem sabe ela diga assim, eu amo de paixão a minha filha. Fica diferente, não fica? Eu amo, olha, é um amor incondicional.
Mas eu amo tanto o meu neto, a minha neta, eu amo tanto o meu filho, a minha filha, eu amo tanto o meu pai, a minha mãe, que eu sou capaz de dar a minha vida, se for preciso, para salvar a vida dele. Então, quando o autor aqui do texto sagrado, no verso 16, diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ele quer chamar a sua atenção para dizer: olha como Deus amou toda a sua criação, que ele foi disposto, ele esteve disposto e ele fez isso, a pagar o preço mais alto que isso exigia dele. E qual foi o preço mais alto? O texto continua e diz: ele deu o seu filho unigênito, ele entregou o seu filho unigênito na mão de pessoas cruéis, na mão de pessoas violentas, na mão de pessoas que tinham prazer em fazer o outro sofrer, o próximo sofrer, Jesus sofrer. Ele entregou na mão de autoridades, juízes corruptos, porque a morte de Cristo, o julgamento de Cristo não foi justo, foi um julgamento injusto. O sofrimento de Cristo foi um sofrimento inimaginável. Deus entregou o seu Filho nas mãos de assassinos, para que ele sofresse e morresse. E por que ele fez isso? Qual foi a razão disto? Isso está contemplado no plano que ele elaborou para a salvação. Porque ele amou a você com toda a intensidade, com todo, aqui parafraseando, com todo o coração, com toda a vontade, a ponto de enviar o seu Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. O versículo 17 vai dizer ainda assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Veja, naquele momento que Deus envia Jesus ao mundo, que ele nasce de Maria, ele não nasce de Maria e vive no mundo para ser um juiz. É por isso que esse texto está dizendo isso. Ele não foi enviado por Deus na sua primeira vinda para julgar o mundo. Deus o envia na sua primeira vinda para salvar o mundo. Porque Deus ama o mundo. E Ele quer salvar o mundo. É interessante, queridos, que nós vemos, infelizmente, algumas experiências de pais que têm filhos que são dependentes químicos ou que são viciados em algum outro pecado, que não conseguem se libertar. Mas já perceberam que não é porque o filho está vivendo uma vida ruim que a mãe deixa de amar o filho, que o pai deixa de amar o filho? Situação normal, né? Pais e mães, assim, equilibradamente, embora uma situação complexa, difícil. Mas ele continua amando, ele continua insistindo. Eu conheci um senhor, membro da igreja, um oficial da igreja, que ele teve uma experiência assim, ele perdeu o seu filho. E ele sumia. Família, o pai sumia. Ninguém sabia onde o pai estava. Depois, quando reencontrava, ele dizia que estava procurando o filho dele. Estava em busca do filho dele. Sumiu. E normalmente, muitas vezes, quando um filho ou uma filha some aqui em São Paulo, muitas vezes é encontrado na Cracolândia, né? Foi alcançado pelo vício, pela droga, pelo crack ou outro tipo de... Mas o pai continua amando. Por que eu estou trazendo aqui essas ilustrações aqui? Deus criou este mundo perfeito, como você, no início, criou o seu filho com todo amor, com todo carinho, entendendo que estava criando ele perfeitamente. Mas o mundo se perdeu. O mundo se desviou de Deus. E o mundo se contaminou. E quando eu falo mundo, eu estou falando não só da criação, da natureza, mas principalmente de nós, seres humanos. E nos perdemos e nos corrompemos. E nos desviamos de Deus e entristecemos a Deus e ofendemos a Deus com os nossos pecados. E nos apartamos de Deus. Mas você acha que Deus desistiu da sua criação? Não. Você acha que Deus desistiu das suas criaturas? Não. Deus continua amando este mundo. E é por isso que Deus, então, Ele cria esse plano de salvação, que envolve o seu Filho amado.
E que nós estamos vendo aqui em segundo lugar a motivação, a razão pela qual Deus criou o plano da salvação. É o amor de Deus. É o amor de Deus. É por isso que nós aprendemos na Bíblia, em vários textos, que nós somos salvos não porque merecemos. E, de fato, não merecemos. Alguém aqui merece a salvação de Deus? Alguém aqui merece ir para o céu? A sua própria consciência já te condena, já diz não. Por mais que o orgulho não queira falar, seja orgulhoso, não, espero que não seja o seu caso, mas a sua consciência, no seu íntimo, está dizendo, eu não mereço. Eu não mereço a bondade de Deus. Eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço o perdão de Deus, eu não mereço a promessa de Deus na salvação, eu não mereço a salvação de Deus, eu não mereço um céu perfeito, eu não mereço uma terra perfeita, restaurada plenamente, eu não mereço nada, nenhum favor da parte de Deus, eu não mereço. Mas Deus continua amando você. E é por isso, queridos, que a palavra de Deus vai dizer que você ama Deus, você ama Deus, vocês amam a Deus? E vocês sabem por que vocês amam a Deus? A Bíblia traz essa resposta. Você ama a Deus e você só ama a Deus. Por quê? Porque Deus te amou primeiro. Diz lá, João, nas suas cartas. Você só pode amar a Deus, você só é capaz de amar a Deus porque Deus te alcançou com o seu amor primeiramente. E aqui está manifestado. Em segundo lugar, a razão pela qual Deus quis salvar este mundo, salvar pecadores neste mundo, por causa do seu amor. O amor de Deus é imparável. Estou usando uma palavra diferente aqui, né? O amor de Deus é irresistível. O amor de Deus é imbatível. O amor de Deus é poderosíssimo. O amor de Deus, nem Satanás pode anular, barrar o amor de Deus. Foi capaz de entregar o seu próprio filho. Deus fez a coisa mais difícil que ele podia fazer no plano da salvação. Então não existe nada mais que possa impedir Deus salvar pecadores neste mundo aqui. Porque o amor que ele tem pelas suas criaturas, pela sua criação, é suficiente e motiva Deus, levou Deus a fazer isso. Agora, queridos, Deus elaborou esse plano, mas escuta, não parou, não terminou. Deus está trabalhando nisso. Deus está trabalhando na aplicação deste plano. E é por isso que o Evangelho é pregado, é por isso que a igreja está aqui reunida, é por isso que você é testemunha de Cristo lá fora, e é por isso que você vive a fé, porque o plano de Deus ele está sendo executado. Deus tem outros que Ele quer salvar ainda, até a volta de Jesus Cristo, Ele quer salvar outros, Ele vai salvar. Porque ninguém pode impedir Deus, agindo eu, quem impedirá? Você conhece esse texto. Deus é soberano, Ele é supremo, Ele é extraordinário, grandioso. Então, se Ele quer salvar o pecador A, B, C, D, esse pecador será salvo. E quando Deus chama o pecador, esse chamado é irresistível, irrecusável. E você sabe disso, porque você está aqui, nesta noite. Você já foi alcançado por este chamado, que a Bíblia chama de convite também, né? Por este convite fundamentado, embasado no amor de Deus para conosco. É por isso que João vai dizer, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Olha que de inimigos que nós éramos, a nossa condição de inimigos, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus veio para nos salvar, nós éramos inimigos de Deus. De inimigos, Deus te constitui agora como filho de Deus, filha de Deus. Porque João diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto, olha, ele está mostrando aqui o absurdo, né? Entre aspas aqui. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem somos nós para sermos chamados filhos de Deus? E aqui não é chamado um chamado vulgo, um chamado vulgar, um chamado como um rótulo, um título. É um chamado de posse, é um chamado de identificação agora, de identidade. Você agora é filho de Deus. E a prova de que você é filho de Deus é o Espírito Santo habitando na tua vida. Essa é a sua identidade agora. Você é filho de Deus porque o Espírito Santo habita em você e te converteu. Como filho de Deus agora, você não é mais inimigo de Deus. Você agora não teme mais a Deus a ponto de temer o juízo final. Por quê? Porque em Cristo Jesus, movido pelo amor dele, ele te constituiu filho. E ainda João vai dizer, aquele que não ama a Deus, não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisso consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus. Perdão, você sabe que eu li errado, não sabe? Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado. O que ele quer dizer aqui, eu acabei de explicar para os irmãos. Não é que nós amamos a Deus primeiro. Nós só amamos a Deus como resposta do amor de Deus por nós. É isso que João está dizendo aqui. Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é a expiação, é o pagamento. Todos os teus pecados já foram perdoados em Cristo Jesus, por causa do amor de Deus. Então, se você quer entender a salvação, a razão da salvação, se você quer uma explicação, por que Deus quis salvar você tão indigno, tão miserável pecador, a explicação é essa, é o amor de Deus. E não vai ajudar muito, porque você não vai entender o amor de Deus. Mas você dê-se por satisfeito, porque Deus te ama a tal ponto de ter salvado você. Ele quis salvar você. E Ele quis ter eu e você. Quis ter um povo para que desfrutasse da sua salvação e de todas as bênçãos decorrentes da sua salvação. Em terceiro lugar, meus irmãos, o plano de Deus contempla ainda a missão, o propósito da vinda de Cristo a esse mundo. Claro, isso já está subtendido aqui para os irmãos, mas o texto deixa isso explícito no versículo 17. Quando Deus envia o seu Filho a este mundo aqui, Jesus não vem a este mundo como às vezes a gente faz quando pega férias, a gente vai fazer um tour aqui no Brasil, como é um país grande, né? A gente vai para um outro estado. Eu quero conhecer o estado. Uma região que eu quero conhecer é Goiás, né? Goiânia. Não conheço. Mato Grosso. Não conheço. O Brasil é tão grande, né? Tem uma diversidade tão abundante. E a gente conhece aqui o contexto. O baiano só conhece duas realidades. A realidade da Bahia e a realidade de São Paulo. Porque ele ficou na Bahia, ou ele saiu da Bahia e veio para São Paulo. E depois voltou para a Bahia. Jesus Cristo não veio a este mundo de passeio. Não existia nada que atraísse, que agradasse a Cristo nesse mundo aqui. Porque nesse mundo aqui o cheiro era de podridão do pecado. Do nosso pecado. Você já passou por ruas aqui em São Paulo que não tem cheiro agradável, né? De novo, eu passo por ruas assim todos os dias lá em São Paulo. É um cheiro de xixi, é um cheiro de lixo, é um cheiro de outras coisas, é desagradável. Pessoas muito sujas. É ruim isso. Você acha que Deus criou o ser humano para isso? Você acha que Deus criou este mundo para isso também? Então, nada nesse mundo atraía a vinda de Jesus aqui a este mundo, mas Ele veio com a missão. E essa missão é muito clara. Essa missão faz parte do plano que Deus elaborou para a salvação deste mundo aqui. O versículo 17, então, traz para nós essa realidade. Eu vou repetir o versículo 17, dando essa ênfase aqui. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. A época de julgamento vai acontecer ainda. Jesus Cristo tem duas missões em relação a este mundo. Duas vindas aqui, né? A primeira é esta, é a missão, ele veio com a missão de salvar. Ele fez isso, está fazendo isso. Mas ele virá a segunda vez, não mais para salvar, para julgar. É o fechamento da conta, é a conclusão do plano da salvação, percebe? Mas até então, ele veio a este mundo, na sua primeira vinda, diz o texto, não para que julgasse o mundo, mas para que ele veio então, pastor? A Bíblia responde, para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo. É interessante que João, lá no versículo 29, ainda no capítulo 3, ele vai fazer aqui uma apresentação do mundo e mais especialmente da igreja ou do povo de Deus neste mundo. Ele vai trazer aqui a relação do casamento, do noivo e da noiva. Jesus, ele está batizando, não ele propriamente, mas os seus discípulos, ele está evangelizando, e na ocasião, João Batista também está batizando, e aí há uma discórdia, uma disputa entre um dos discípulos de João Batista e um judeu.
E o judeu diz assim, olha, aquele lá, o que você apresentou como cordeiro, ele está batizando. Ele vem fazer uma denúncia, né? Ele vai fazer uma provocação, o judeu ali, né? Olha a resposta de João Batista para estes. Versículo 29 do capítulo 3. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que é João Batista, que sou eu, João Batista dizendo, né? O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. E aí João dá o testemunho dele aqui, ó. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Jesus Cristo veio com a missão, como sendo um noivo, resgatar a sua noiva, constituir esse casamento perfeito, elaborado por Deus. Você compõe essa noiva, a igreja de Cristo compõe essa noiva. Então, irmãos, o plano da salvação de Deus contempla a vinda de Jesus a este mundo com uma missão. A missão de salvar pecadores. E só Ele pode fazer isto. Só Ele pode redimir a redenção deste mundo. Só é possível por meio de Jesus Cristo. A redenção da sua vida só é possível por meio de Jesus Cristo. E Ele está fazendo isso. E Ele veio para isto. Ele veio para salvar. É por isso que nós devemos andar com Cristo. É por isso que nós devemos amar a Cristo. É por isso que nós devemos, não só na nossa oração, mas no nosso empenho, no nosso esforço, na nossa luta, nós devemos imitar a Cristo dia a dia, buscar imitar a Cristo cada dia mais. E orar a Deus e dizer assim, Senhor, me ajuda a imitar o Teu Filho Jesus. Senhor, me ajuda a ser mais parecido com Jesus Cristo. Eu quero ser mais parecido, eu quero ter mais o caráter de Cristo. Eu quero Te amar, Pai, como Cristo Te amou. Eu quero Te obedecer, Pai, como Cristo Te obedeceu. É isso que Deus espera da noiva, do Seu Filho, percebe? Ele ama a noiva também, o Pai Celestial ama a noiva de Cristo, que é a igreja, que é o seu povo. E a noiva, ela procura seguir o noivo. O discípulo, imitar o seu mestre. Amemos a Cristo, imitemos a Cristo, preguemos a Cristo, anunciemos a esse Cristo, porque Ele veio com a missão de salvar pecadores, salvar este mundo. Em último lugar, meus queridos irmãos, o plano da salvação. Talvez aqui eu disse para você, se a gente fosse trabalhar aqui como perguntas, né, didaticamente, no primeiro ponto eu trabalhei com vocês o quê? Às vezes as perguntas nos ajudam. O quê? O que o texto trata? O que o plano apresenta? O Salvador. O quê? Né? Então, o Salvador, que é o próprio Cristo. E o segundo lugar, o porquê. Por que Ele veio a este mundo? Por que Ele foi enviado? Ou para quê? A missão, para salvar. Aliás, o porquê, né? Por que Ele veio a este mundo? Aliás, calma, retomemos aqui. Qual é o primeiro ponto do nosso sermão? O Salvador. Esse exercício é importante, às vezes ele nos ajuda a fixar, né? E ajuda o pastor também a retomar aqui, quando ele se perde. Então, eu estou dizendo para vocês que o plano da salvação contempla 4 aspectos. Qual é o primeiro mesmo? O Salvador. Há um Salvador perfeito. O segundo, a motivação para essa salvação. Qual é a motivação? O amor. O amor de Deus. O terceiro aspecto do plano da salvação, a missão. Então, em terceiro lugar, irmãos, é o para quê. Para que Cristo veio a esse mundo? Então, é o quê, o porquê e o para quê. Eu chego aqui no último ponto. É o como. A pergunta do como é, como eu posso ser salvo? E a resposta é simples. Lembra que eu falei da serpente no deserto lá, na haste? O que eles tinham que fazer para serem salvos da peçonha, do veneno, da víbora que estava correndo no seu sangue e no seu corpo? Eles precisavam fazer o quê? Só olhar. O que o pecador precisa fazer para ser salvo, de acordo com a palavra de Jesus Cristo aqui para Nicodemos? Ele precisa crer. É algo assim muito complexo? Num olhar imediato, objetivo? A gente poderia dizer que não. Porque você não precisa fazer nenhum esforço elaborado, você não precisa fazer nenhum sacrifício,
Basta crer. Observe o verso 18. O que é preciso fazer para ser salvo por Cristo? O verso 18 responde: quem crê não é julgado. Não é julgado. E o que não crê já está julgado. É interessante isso aqui. Não é e já está. Não é julgado. Embora o julgamento final vai acontecer ainda, né? Mas por que o texto diz não é julgado? Porque embora o julgamento final vai acontecer no último dia, na volta de Jesus Cristo, será público e notório. Mas quem não crê em Cristo, ele já está julgado. Esse juízo vem desde o princípio da lei que Deus instituiu lá no Éden. Certamente, se você comer, você morrerá. E todos nós descendemos de Adão. Portanto, todo ser humano que vem ao mundo, que nasce ao mundo, ele nasce na condição de julgado, de pecador condenado. E é por isso que aí fica melhor para você entender agora o já está julgado na sequência. Quem não crê já está julgado. Por quê? Ele já está nessa condição de pecador condenado. Então, naturalmente, ele já está julgado à condenação eterna. A situação só iria mudar se ele cresce. A mudança seria essa. Para mudar a situação, ele precisa crer em Jesus Cristo. É por isso que no versículo... Olha, observe o versículo 36 do mesmo capítulo. O último versículo do capítulo 36, do capítulo 3, que é o versículo 36. O versículo 36 diz isto: por isso, quem crê no Filho tem a vida. Aqui o efeito imediato também para o que crê. Se há um efeito imediato para o que não crê, que já está julgado, o efeito imediato contrário para quem crê também ele existe. Tem já a vida eterna. Mas o texto prossegue e diz: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas olha o que ele diz: mas sobre ele permanece. A palavra permanece aqui é importante. Permanece a ira de Deus. Ou seja, todo ser humano neste mundo está na condição de pecador condenado. O alvo que está posto sobre ele, contra ele, é a ira de Deus. O que pode mudar essa realidade? O que pode mudar essa realidade é o que é apresentado no plano da salvação de Deus. Jesus Cristo, o amor de Deus, a missão dele, e o que ele precisa fazer para mudar essa realidade? Crer. Só ele precisa crer em Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. É por isso que o texto diz, nessa ênfase e nessa objetividade, né? É bem objetivo o texto: quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Permanece sobre ele a ira de Deus, ou ele permanece debaixo da ira de Deus. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho. As pessoas precisam ouvir esse plano da salvação, conhecer o plano da salvação, porque eles estão debaixo dessa condição, como nós estávamos antes também. E para que a condição deles mude, a possibilidade de mudar, é o plano que Jesus apresenta aqui. E você viu que Jesus fez isso simples? De maneira simples, Jesus evangelizou aqui Nicodemos. Nós podemos seguir também esse modelo de Cristo para a nossa evangelização das pessoas à nossa volta. Simples. Você diz para as pessoas: olha, existe um Salvador. Primeiro você explica a condição de perdição que ele se encontra, que esse mundo se encontra também. E mostra para ele que há esperança. Deus tem um plano para salvar a sua vida. Deus tem um plano para salvar este mundo. Qual é o plano? E você explica. Jesus Cristo é o Salvador. Ele veio porque Deus nos amou. Ele veio com essa missão. E o que você precisa fazer? Só uma coisa. Você precisa crer no Filho de Deus como Salvador. Ele é capaz e poderoso para mudar a tua realidade. Ele fez isso com vocês. Ele fez isso conosco. Nós temos essa prova. E Ele pode e quer fazer isso com tantos outros que estão lá fora também. Que Deus abençoe a sua vida.
Que Deus use você como instrumento para isso. E que você agradeça a Deus e louve ao Senhor, porque apesar de não merecermos, Ele criou esse plano e Ele está aplicando esse plano para a nossa salvação. Amém. Queridos, respondamos a mensagem.